Amém, queridos? Quero que você abra sua Bíblia aí em 1 Samuel. 1 Samuel 3. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: a voz do Senhor é a minha estrutura. Vou repetir: a voz do Senhor é a minha estrutura. Amém? A voz do Senhor tem que ser a minha estrutura, tem que ser a minha base. Se eu não conseguir ouvir a voz do Senhor Jesus, eu estou tipo aquele homenzinho torto, sabe? Aquela música que as crianças gostam, aquele homenzinho torto. Se você estudar a palavra do Senhor, todos aqueles homens que estavam perdidos, quando ouviu a voz de Deus, ele se estruturou espiritualmente. Saulo estava todo perdido, era um homenzinho torto. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele se tornou um grande homem de Deus e hoje se tornou Paulo. Amém? Então, muitos homens de Deus que estavam perdidos, quando ouviu a voz de Deus, ele se endireitou. E as nossas vidas, como é? Tem muito homenzinho torto aqui hoje, de manhã? Nossa, é homenzinho torto. Ah, entendi. Tem muita mulher torta aí hoje? Você vai ouvir a voz de Deus essa manhã. Amém? Que louvor maravilhoso, que unção. Eu senti muita unção do Senhor Jesus. Amém? Através do louvor. Glória a Deus. Bia, a equipe. Glória a Deus. Que louvor maravilhoso. Senti muita unção. Se pudesse, não tinha nem ministração. Só ficava louvando ao Senhor aqui. Comecei a perguntar para o Senhor se precisava da ministração mesmo. E eu comecei a falar com o Senhor, mas que louvor maravilhoso. Eu senti muita unção do Senhor. Muita unção mesmo. Amém? Que continua com essa unção. A equipe do louvor continua com essa unção, viu, Bia? Você é muito especial para o Senhor, viu? Gabriel também. Está numa fase, hein, Gabriel? Isso aí. Vamos ler a Bíblia lá então, gente? 1 Samuel 3. Do 1, tá? Vamos lá. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, a mensagem do Senhor era muito raras, e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca da aliança, a arca de Deus. De repente o Senhor chamou Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde Eli estava. Estou aqui. O Senhor me chamou? Ele respondeu: não chamei. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente Samuel. Mas uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Repete assim comigo. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor chamou pela terceira vez e novamente se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. E por isso disse a Samuel: vá, deite-se novamente. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Até aqui. Queridos, aqui aconteceu algo extraordinário. A voz do Senhor Jesus, naquele momento, naquela época, a voz de Deus, era raro acontecer.
Era raro. Deus ele não se comunicava com muitos homens. Visões raros. Então, assim, Deus ele falava com o homem algo específico, um escolhido. E Samuel, desde pequeno, ele foi oferecido pelo Senhor, através da sua mãe Ana. Ana, no momento de muita tristeza, que querendo um filho, começou a suplicar, pedindo um filho. E Deus concedeu um filho a ela. E ela ofereceu o menino Samuel para servir o reino de Deus, junto com o profeta Eli. É muito interessante aqui, queridos, que quando Eli estava dormindo, o Senhor Jesus começou a falar com o menino Samuel. Só que o interessante é que Samuel ele não conhecia a voz do Senhor. Ele não conhecia a voz do Senhor. Então Samuel foi 3 vezes falar com Eli, achando que era Eli que estava falando. Aí, de repente, na 3ª vez, Eli teve um discernimento do Espírito. E falou, Deus está querendo falar com você, menino. Deus está querendo falar com você. De repente, Samuel voltou para sua cama. Antes de Samuel voltar para sua cama, Eli ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Mais uma vez Deus está falando aqui conosco. Você não vai conseguir sozinho. Deus sempre vai enviar pessoas para te ajudar. O reino de Deus, ele não trabalha sozinho. Deus, ele não divide o pão só para você, mas ele divide o pão com a sua família. A sua família espiritual. Engano seu se você achar que você vai vencer sozinho. Eli ensinou Samuel a ouvir a voz do Criador, ouvir a voz do Messias. Eli ensinou Samuel a andar com Deus. E eu vou falar uma coisa para você, naquela época Eli estava todo errado. Ele não conseguia confrontar os seus filhos. Se você continuar a trajetória da leitura, a morte dos filhos de Eli e a morte de Eli, de um grande profeta, foi horrível. Foi horrível. Então Eli já estava meio torto ali. Eli, naquele momento, ele saiu da posição aonde Deus deixou. Mas Eli teve um discernimento do Espírito e ensinou a Samuel a ouvir a voz de Deus. Quando eu entrei na igreja, queridos, eu não sabia ouvir a voz de Deus. É só eu aqui? Não sabia nem orar. Eu não sabia nem o significado de repreendido. O que é repreendido? O Lucas que me ensinou, não, repreendido é isso. Eu falei, eu tenho que falar toda vez que é coisa ruim, falar repreendido. Eu não sabia. Eu fui aprendendo a ouvir a voz do Senhor Jesus. TSD, o que é TSD? Eu não sabia o que era TSD. Eu fui aprendendo a ouvir a voz de Deus. Discernimento? Ixi, meu Deus, o que é discernimento? O que é? Entendeu? Então, assim, Deus sempre vai usar pessoas para nós ouvir a voz de Deus corretamente. E neste momento, Eli ensinou Samuel. Por quê, queridos? Porque a voz de Deus tem que ser a nossa estrutura. Você que está com ouvidos tampados e não está conseguindo ouvir a voz do Senhor, é porque você não está estruturado diante do Senhor, diante da palavra. O que nos alimenta hoje é a voz de Deus e a palavra de Deus. É a voz e a palavra de Deus que nos alimenta, que nos mantém em pé, que nos mantém fortalecido. Por que Deus está falando comigo essa manhã? Falou comigo, está falando comigo durante meses essa palavra. Eu estou buscando ouvir muito a voz de Deus. Porque, querido, se você não ouvir a voz de Deus, você se perde. E nesse período que eu estou vivendo na minha vida,
eu preciso estar ouvindo a voz de Deus todos os dias. Todos os dias. Porque eu estou sofrendo, eu sofro ataques também. Eu sou um ser humano, eu tenho alma. Eu tenho alma, sou ser humano, eu tenho carne. Mas o meu espírito é que está fortalecido para vencer as vontades da minha carne. Amém? O sumo sacerdote Eli já era velho quando Samuel foi servir e morar com ele no templo. Embora seu filho devesse assumir o sacerdócio quando ele morreu, ele não tinha interesse em servir a Deus. Os filhos de Samuel não tinham nenhum interesse em servir a Deus. O filho de Eli, perdão. Não tinha nenhum interesse de servir a voz de Deus. Não tinha nenhum interesse de servir o reino de Deus. E não adianta nada, queridos. Eu vou falar uma coisa para você. Não adianta nada você querer servir o reino de Deus, mas não querer ouvir a voz de Deus. Se você quer servir o reino de Deus, você precisa querer ouvir a voz de Deus. Porque para você fazer as coisas corretamente no reino de Deus, para você ouvir a voz de Deus, você precisa estar firme e atento pelas vozes, as vozes do Espírito Santo. E naquele momento ali, os filhos de Eli não estavam com interesse. Então, mas o que vai acontecer? A obra de Deus precisa continuar. A obra de Deus tem que continuar. Então, se você não quer, Deus vai levantar outro. E levantou quem? O pequeno Samuel. Deus encontrou um coração puro em Samuel. Deus encontrou um coração puro em Samuel. Eu vou fazer uma pergunta para você. Será que hoje o seu coração está puro? Será que hoje o seu coração está puro? Será que hoje você está vivendo uma santidade para Deus falar os seus projetos para você? Será que hoje o seu coração está reto diante de Deus para Deus chamar o seu nome, Gabriel? Faça isso para mim. Será que hoje seu coração está puro para ouvir a voz de Deus? Deus encontrou um coração puro no menino Samuel. Quando Deus chamou à noite, era claro que Samuel achou que ele fosse Eli, porque ele não conhecia a voz. Ele estava acostumado a obedecer, então Samuel estava acostumado a obedecer. Vou falar uma coisa para você, queridos. Se você quer servir o reino de Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa obedecer. Você precisa obedecer. Muitas pessoas hoje estão sofrendo porque hoje não obedecem. Não obedece quem? A palavra. Não obedece a palavra. Se Deus está pedindo para você ficar atento para ouvir a voz de Deus, simplesmente obedeça. Não saia da posição aonde Deus te deixou. Não saiam. Não saia da posição. Então se levantou imediatamente, e isso aconteceu 3 vezes. Aqui, queridos, quando Samuel, Deus chamou uma, chamou 2, chamou a terceira. E Samuel não ouviu a voz de Deus. Aqui, sabe o que eu vejo? Deus foi longânimo com Samuel. Deus foi longânimo. Deus teve paciência. Deus tem paciência com você. Não adianta você querer ultrapassar etapas na sua vida. Não adianta. Não adianta você querer passar fases da sua vida. É tudo no tempo certo. Porque Deus é paciente com você. Deus é longânimo com você. Ali nesse momento, Samuel, 3 vezes ele não reconheceu a voz de Deus, mas ainda Deus continuou chamando Samuel. Eu vou falar uma coisa para você, queridos.
Para você ouvir a voz de Deus, para você discernir a voz de Deus, você precisa estar com grande paciência em também ouvir a voz de Deus. Porque não adianta nada. Não adianta nada Deus falar com você 3, 4 vezes, mas a sua alma tampar os seus ouvidos. E você não ter paciência em ouvir a voz de Deus. Nós precisamos se endireitar. Ficar reto, correto. Amém? Um relacionamento de coração para coração. Para ouvir a voz de Deus, você precisa estar com o seu coração diante do coração de Deus. As coisas de Deus, o reino de Deus, o seu coração precisa estar inclinado para o reino de Deus. Não adianta nada o seu coração estar fechado. Não adianta nada o seu coração estar apagado para o reino de Deus. Deus, Ele não vai te chamar. Deus, Ele não vai te chamar. Deus, Ele pode ter falado com você, mas você vai ser muito limitado em ouvir a voz de Deus. E nós não podemos, queridos, só viver na nossa vida com limitações. Nós precisamos servir o reino de Deus com muita força e com muita coragem. E para isso, nosso coração precisa estar inclinado nas coisas do Senhor. Enquanto Deus falou com Samuel pela primeira vez, ele teve uma tarefa importante para realizar. Um teste para provar a sua fidelidade. Está escrito que teve medo de dizer a Eli. Samuel teve medo de dizer a Eli, porque Eli perguntou para Samuel, o que Deus falou? Porque Eli sabia que ele estava com a vida toda errada. O que Deus falou? Deus falou de mim para você, né, Samuel? Fala, Samuel, o que Deus te falou? Eu vou morrer? O que Deus te falou? Fala. E Samuel, pequenininho, novo convertido, teve medo de falar para um grande profeta, que era Eli, porque Eli era um grande profeta. Eu acho que até eu ia ficar com pouco, mas eu ia falar, eu acho que eu ia falar. Pelo meu temperamento eu ia falar, mas eu ia ficar com medo. Quem? Quem não ia? Gente. Mas Eli queria ouvi-lo. Então Samuel disse, Deus estava pronto para cumprir a sua promessa contra Eli e seus filhos. Estabeleceu Samuel como uma tarefa para o seu povo. Samuel tinha um coração puro, mas Deus precisava testá-lo nessa situação. Também é o mesmo para nós. Deus nos envia tarefas. Queridos, quando o seu coração está inclinado para o Senhor, Deus, Ele vai colocar em você uma prova. Todos os dias nós somos provados, sim ou não? Todos os dias nós somos provados. Todos os dias Deus vai colocar a nossa fidelidade. Eu vou falar, eu quero ver. Quero ver a sua fidelidade. Nós cantamos aqui, fiel, Ele é fiel. Cantamos, mas Deus vai falar, então beleza, eu quero ver. Vai ter situações na sua vida, queridos, que você vai precisar provar sua fidelidade a Deus. E eu vejo que não é nem às vezes, é todos os dias. Se você for para a rua agora, e você ir para a sua casa, você vai ter que provar a sua fidelidade a Deus. Os convites que você recebe, quando você está sozinho, a atitude. A atitude. Amém? Ele pode parecer difícil, pode até parecer difícil para nós. Pode até parecer muito difícil, mas quando nós colocamos Jesus em nossa frente, quando nós colocamos Deus na nossa frente, Deus, Ele começa a trazer para nós situações, ferramentalizar nossas vidas, colocar ferramentas, colocar vestes novas, que nós vamos vencendo em glória, em fé. Amém, queridos? Precisamos perseverar todos os dias. Mas o nosso coração, para isso, para nós vencermos, nosso coração precisa estar inclinado.
Porque Samuel estava com o coração inclinado. Então Deus viu um coração puro em Samuel. E sentiu que o coração de Samuel estava ligado com o coração de Deus. Amém? O que nos separa do amor de Deus? O que nos separa do amor de Deus é o quê, queridos? É o quê? Nosso pecado. Eli estava totalmente separado de Deus, porque estava em pecado. E qual é o pecado? Negligência. Negligência. Não conseguia confrontar os seus filhos. Seus filhos cometendo ali o seu pecado horrível. Negligência. E Eli não conseguia confrontar os seus filhos. Não conseguia colocar os seus filhos reto nos caminhos do Senhor. Você, pai, você que está aqui, se hoje seus filhos estão no caminho errado diante do Senhor, e você não está fazendo nada, a vida é dele, ele que faz o que ele quiser. Se você não estar fazendo nada, Deus vai cobrar de você. Porque os filhos de Eli eram de maior já estava na guerra, já estava na peleja, na guerra. Mas a questão, queridos, a questão não é o confronto, é a questão do seu posicionamento como pai. O seu posicionamento como mãe, a sua atitude como mãe, a sua atitude como pai. Se você está vendo o seu filho errar com o Senhor, se você está vendo os seus filhos viver em pecado, não obedece seus pais, não obedece ao professor, não obedece os mais velhos, e você não faz nada, Deus vai cobrar de você. Não vai cobrar do pastor Alain. Não vai cobrar. Não vai cobrar dos pastores da salinha, não vai cobrar do Everson, com os adolescentes, não vai cobrar de você. Então, queridos, é um papel muito importante que você tem. Você que é pai e você que é mãe, é muito importante o seu papel. Você que é responsável por uma pessoa, o seu papel é muito importante. Os discipuladores que estão aqui, a mesma coisa. Você que é omisso, quando o seu discípulo confessa um pecado para você e você não corrige ele na palavra, Deus vai cobrar de você. Porque quando uma pessoa confessa um pecado, por que ela está querendo? Me ajuda, ela está gritando, me ajuda. Me ajuda, o que eu faço? Eu não aguento mais ver esse pecado. Aí seu discípulo confessa esse pecado para você e você não faz nada. E você não dá direções para ele vencer esse pecado, simplesmente eu vou orar. Tem coisas, querido, não é só orar. Tem coisas que você precisa pegar na mão do seu discípulo, pegar na mão do seu filho e falar, vem, vamos lá comigo. Eu vou te ajudar a você fazer, vem cá. Vem cá. Teve uma situação que um discípulo meu confessou o seu pecado para mim, e eu vi que ele estava com uma dificuldade de vencer esse pecado. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos juntos. Vamos fazer uma campanha, eu e você. 7 dias. O 7 representa a perfeição. 7 dias. Vamos fazer 7 dias de jejum e oração. 3 horas da manhã vamos levantar e vamos orar juntos. Contra esse seu pecado. Beleza, você consegue? Consigo, então bora. 7 dias. 7 dias junto com ele. 3 horas da manhã acordando, jejum. Buscando a perfeição de Deus. É isso, o pecado era meu. O pecado era meu. Mas era do meu discípulo. E ele queria vencer isso daí. O que eu fiz? Vamos segurar, vem cá que eu vou te ajudar. É isso, queridos. Quando nós se colocamos na disposição do reino de Deus, vai aparecer pessoas doentes para você. E você precisa ensinar ele. Samuel não conhecia a voz de Deus, mas Eli ensinou, ele ouvia a voz de Deus. E a nossa vida não é diferente, queridos. Vai aparecer um Samuel para você. Vai aparecer um Samuel que não conhece a voz de Deus. E você precisa ensinar. Você precisa ensinar, Adriano. Renilson precisa ensinar. Gabriel precisa ensinar. Nós precisamos ensinar esse pequeno Samuel a ouvir a voz de Deus.
E esse pequeno Samuel vai estar com a sua vida, muitas das vezes errada, muitas das vezes em pecado. Mas no momento que ele confessa, queridos, no momento que ele confessa, ele está dizendo para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu quero somente o Senhor. Eu só quero Deus, somente Deus, só quero Deus. E se a igreja não chegar aí primeiro, a igreja precisa chegar aí primeiro, queridos. Ontem nós tivemos um momento especial ali, com os jovens, com um tema mega importante, mega importante. Infelizmente, esse grande pecado já chegou na igreja. Já chegou. Quando eu falo igreja, não é a igreja Fonte de Alívio, é a igreja mundial, já chegou. Mas muitos pastores fecham os olhos. Eu não vou falar isso. É normal. Masturbação é normal. Pornografia é normal. Hoje nós teve um tema, a pornografia e o cristão. Onde homens ali reunidos juntos, falando contra esse pecado, mulheres ali no cantinho falando junto. Fizemos um ato profético ontem à noite. Saímos daqui ontem ferramentalizados, estruturados. Só que se a igreja não chegar aí primeiro, esse menino, esta menina, não vai ouvir a voz de Deus. E isso é para a nossa vida também, queridos. Hoje crianças estão tendo acesso a essa porcaria. Desculpa a palavra, mas é porcaria mesmo. Crianças estão tendo acesso. Adolescentes estão tendo acesso. E você acha que a igreja precisa fechar os seus olhos? Eu, como pastor, é minha obrigação. Eu, como pastor, e você, como líder de célula, é sua obrigação de bater de frente contra esse pecado. Quanto lhe é dado, muito lhe é cobrado. E você, líder que estará aqui, pastor que estará aqui, precisa bater de frente. E não é só esse pecado. Não é só. Só que esse pecado, muitas das vezes, coloca debaixo do tapete, pecado de estimação. Trata esse pecado como um bicho de estimação. Ele mora comigo, deixa aqui. Faz parte de mim. E nós, igreja, queremos chegar aí primeiro, queridos. Hoje, muitas pessoas estão fugindo do Senhor, não estão conseguindo discernir a voz de Deus, porque o pecado bloqueou. Porque hoje o pecado está bloqueando o acesso. Está bloqueando a conexão com o Pai. E nós precisamos estar firmes para combater este pecado. A palavra do Senhor diz em Tiago 5,16, portanto, confessai os seus pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para receber o quê? A cura do Senhor. A oração de um justo faz muito seus efeitos. Queridos, Deus sabe que você vai errar sim. Você vai errar sim, mas a questão não é o errar. A questão não é o errar, queridos. A questão é o posicionamento. Você errou, o que você vai fazer agora? Qual é o seu posicionamento contra isso? O que você vai fazer? O que a Bíblia pede? Confessa. Com uma pessoa justa, tá? Não é qualquer pessoa, é justa. E essa pessoa justa a palavra, justo a palavra, reto a palavra. Você não confessa seus pecados para qualquer pessoa na rua. Vem cá, tiozinho, vem cá, deixa eu tocar ideia com você, vem cá, você mesmo, eu não te conheço, mas vem cá. Não é assim que funciona. Chama o homem de Deus. Giló, preciso tocar ideia com você. Está acontecendo isso e isso, ora por mim. Adriano, ora por mim.
Homens de Deus, mulheres de Deus. Mas você não pode deixar o seu pecado oculto. Porque se você estiver com um pecado, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, queridos. Não vai conseguir. Deus, em Tiago 4,6, coloca lá, Tiago 4,6. Vamos lá, Tiago 4,6, se eu não me engano é, Tiago 4,6. Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos... Você que não confessa o pecado, você é orgulhoso. Você não está recebendo graça de Jesus. Você que não confessa o pecado, você é orgulhoso. Eli foi um orgulhoso. Um grande profeta, mas foi orgulhoso. Iniciou sua trajetória com Deus, mega especial. Mas terminou a sua trajetória com Deus. Horrível. O importante não é que quando você começa, mas quando você termina. O importante não é quando você começa. Você só começar não adianta nada. Não adianta nada. Está lá a obra lá do Terminal Varginha lá. Já vai fazer 10 anos, já deu 10 anos já. Eu era solteiro na época. Começou, beleza, glória a Deus, tá, mas eu não estou usando. Entendeu? A importância não é quando você começa, mas quando você termina. Você começou a glória, se mantém em pé. A palavra do Senhor diz, é bem clara a respeito disso. Se você pensa que está de pé, comecei, estou em pé. Cuide-se para que não caia. Amém, queridos? Amém? Sejam humildes. Humildes para ouvir a voz de Deus. E não somente ouvir, mas discernir a voz de Deus. Amém? Como eu posso aumentar o meu relacionamento com Deus? Uma pergunta. Vivendo Tiago 5,16, claro. Você confessando o seu pecado, você vivendo em verdade mesmo, você começa a viver, a aumentar o seu relacionamento com Deus. Porque através do seu relacionamento, tudo que vai acontecer com você, Deus ele vai falando com você e vai trazendo clareza. Vai trazendo clareza. Amém? Obedecer à voz de Deus não é simplesmente só Deus falar com você, mas você precisa obedecer. Você se comunica com seu filho, ou com seu discípulo, ou com seu liderado, mas só você falar não adianta, ele precisa obedecer. Se ele não obedecer, não adianta nada. Então não é somente você ouvir a voz de Deus, mas você obedecer o comando de Deus. Amém? Não ter medo de servir o reino de Deus, não ter medo. Samuel, ele no começo ele teve medo sim de falar com Eli, mas depois quando ele falou, meu amigo, depois quando ele falou, destravou a boca, já era. Deus ele começa a fazer aquilo que está no plano dele. Amém? E nós precisamos estar no plano de Deus. Então nós precisamos não ter medo, não podemos ter medo de servir o reino de Deus, não podemos ter medo. Amém? Não temos medo. A minha alma não queria ministrar, não. Quando Deus falou assim, você vai ministrar, você vai ficar responsável com o culto, eu não queria. Minha alma queria o conforto. Teve medo, eu tive medo. Mas o meu espírito estava de pé. O meu espírito estava de pé. Amém? Abre sua Bíblia lá, querida, em Jeremias 7:23. Deus é bom. Jeremias 7:23. Diz assim: esta foi a minha ordem, obedeçam ao que digo, eu serei o seu Deus,
e vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno, e tudo irá bem. Muito claro. Essa palavra já conclui tudo. É uma ordem. É uma ordem. Ouve a minha voz. Obedeça ao meu comando. E tudo ficará bem. Entendeu, Mário? Sacou aí? Tudo ficará bem. Ouve meu comando. Se você é para ir, vai. Ouve meu comando. Obedeça a minha voz. E tudo ficará bem. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Mas hoje Deus está falando com você. Ouve o meu comando, filha. Ouve o meu comando, filho. Ouve o meu comando. Tudo ficará bem. Aquela resposta que você estava precisando, Deus está falando com você. Ouve o meu comando. Vai ficar tudo bem. É uma ordem. O seu Deus está falando com você. Ouve a minha voz. Ouve. Homens de Deus. Eu separei alguns homens de Deus, que Deus falou com ele. Noé. Era sempre bem recordarmos sempre que Deus fez na vida de Noé. Encontrou nele fidelidade. Encontrou fidelidade na vida de Noé. Noé ouviu a voz de Deus e ele executou. Ele não só ouviu, mas executou. Fidelidade. Moisés era um pastor de rebanho e escutou a voz de Deus. Foi um instrumento para libertar o povo. Foi um grande instrumento para libertar o povo, Moisés. Samuel, como falei agora, Débora. Débora foi uma grande mulher de Deus. Grande profeta. Grande profeta. Desafiou homens. Mas sempre ouviu a voz de Deus, executou aquilo que Deus estava pedindo para ela fazer. Imagina só. Débora naquela época, como está hoje. Muito machistas. Imagina naquela época, machista, mas Débora se levantou como profeta. E não teve medo. Ouviu a voz de Deus. Gideão. Poucas pessoas conhecem Gideão. Mas ele é tão importante quanto. Gideão libertou Israel do Madianitas. Gideão, profeta de Gideão, libertou o Israel. Maria ouviu a voz de Deus e deu graça ao nosso Criador, ao nosso Messias. Se Maria não tivesse ouvido a voz de Deus, é da minha alma. Não quero não. Através de Maria, ela ouviu a voz de Deus e ela nos entregou o nosso Messias, o nosso Criador. Paulo, como falei de Paulo, Paulo ouvia a voz de Deus. Está com a vida totalmente errada. Totalmente errada ali. Mas no momento que ele ouviu a voz de Deus, ele ficou firme diante do Senhor. E a trajetória de Paulo, meu Deus. Quando eu for para o céu, eu quero encontrar Paulo. Paulo foi um grande homem de Deus. Lógico que Deus não faz exceção de pessoas. Deus não coloca quem é o maior, quem é o menor. Mas os seus olhos, você consegue... Tipo assim, aí você coloca o seu parâmetro. Mas para mim, eu acho que Paulo, foi extraordinário. Amém? Então nós precisamos. Quem será o próximo aqui? Quem será o próximo desse homem de Deus? Vai ser você, Jaque, libertou o povo. Vanessa, libertou o povo. Vitor, ouviu a voz de Deus e salvou famílias. Mário, ouviu a voz de Deus e salvou drogados. Lucas,
ouviu a voz de Deus. E através das artes libertou pessoas. Quem será o próximo? Eu serei o próximo. E você? Eu serei o próximo e você? Eu serei o próximo e você? Gente, eu aprendi uma coisa, sabe? Quando um demônio ele se manifesta, ele começa a gritar. Sim ou não? Porque ele quer se manifestar. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos se manifestar. Então, o nosso amém não tem que ser baixinho, tímido. Amém. Amém. Satanás dá risada na nossa cara. Eu serei o próximo e você? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Bênção. Amém. Então hoje Deus está te pedindo. Coloca os seus ouvidos inclinados a ouvir a voz de Deus. Coloca os seus ouvidos. Abrem os seus ouvidos. Abrem os seus ouvidos. Abrem. Ouve o comando de Deus. Ouve o comando do seu líder. Ouve o comando do seu pai. Ouve o comando de Deus. Deus, Ele vai enviar para você homens de Deus, mulheres de Deus, para te ajudar a ouvir a voz de Deus. Eu não sei como está você, queridos. Muitas das vezes as situações das nossas vidas traz esse bloqueio e nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Já aconteceu comigo já. Já aconteceu comigo. Esse bloqueio de não conseguir ouvir a voz de Deus, de não conseguir discernir a voz de Deus. Bloqueio. Então, queridos, hoje, Deus está te dando essa oportunidade. Se os seus ouvidos hoje estão fechados, e você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, e você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, Deus está te chamando. Hoje eu quero tocar nos seus ouvidos. Jesus hoje vai tocar nos seus ouvidos. Jesus hoje vai buscar, vai ampliar os seus ouvidos. Vai expandir os seus ouvidos. Fique de pé.